Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Bem-vindos a mais um estudo da Parashá da semana, aqui no nosso Beit Midrash Neshama. E vamos começar com as bênçãos da Torá. No Sidur Shabbat Shalom está na página 49, no Shavuot na 44. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asot bedivrei Torah. Amém. Ve'haarev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu ubefi amcha beit Israel. V'nihyeh anachnu ve'tzetzainu ve'tzetzaei amcha beit Israel. Kulanu yodei shemecha velomdei Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Essa Parashá da semana é a Parashá Kitavô, é a 50ª Parashá da Torá. Deixa eu compartilhar com vocês um instantinho. De 54 nós já estamos a 50. É sinal que estamos chegando não só a Rosh Hashanah, como todos os Yamim Noraim, inclusive Simchat Torah, que é quando a gente termina a leitura da Torá. Muito bem. Então, a Parashá Kitavô, ela começa no capítulo 26 de Devarim, Deuteronômio, percorre todo o capítulo 26, o 27, o 28, e tem o comecinho do capítulo 29. Eu vou passar por alto aqui, para depois a gente já ter um determinado tema. Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui, nesse primeiro slide, o contexto da Parashá. Os principais temas são tratados nela. O contexto, o povo está acampado em Moab, que está do outro lado do Rio Jordão em relação à terra de Israel. E Moisés está concluindo o seu terceiro discurso e vai iniciar o último, porque está perto da morte dele. E o capítulo 26, ele trata de um tema chamado bem-estar social. Nós vamos ver o que é isso. Os capítulos 27 e 28 tratam de bênçãos e maldições, e vão bastante fundo nisso aí. E o capítulo 29, ele é a abertura, é uma introdução a gente só leu 8 versículos desse capítulo, nessa Parashá, e esse discurso final do Moshe. Muito bem. Aí, o capítulo 26, o que é que ele fala? Que assim que o povo chegar na terra de Israel, depois que começar a produzir, as primícias, que eram os primeiros frutos, deveriam ser levados ao templo. E aí tem toda uma descrição de como isso era feito, como tinha que ser levado, tinha que colocar numa cesta especial, essa cesta era mostrada para um cohen, aí a pessoa tinha que falar uma determinada bênção, e essa bênção, que eu chamei aí da bênção da entrega, ela começa com uma frase que está lá na Haggadah de Pessah, que fala, meu pai era um arameu, então vem daí, vem desse pedaço aqui da Parashá, que lá a gente fala na Haggadah de Pessah. E em seguida esse capítulo vai falar sobre o dízimo, que era os 10% da produção, e ele entra no detalhe de uma situação que se chamava Orlá. O que é esse Orlá? Orlá é que a produção agrícola, isso aí é só para quem era agricultor, tá? Quem era pastor era em outra data a coisa. E aí, essa Orlá, no terceiro ano da produção, a partir do terceiro ano, e isso está na Parashá, fala que deveria ser levado 10%, que aí ia ser entregue ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Quando aqui se fala levita, inclui os Koanim e os Leviim, ou seja, porque eram todos levitas, e o estrangeiro, porque eles não tinham posse, eles não produziam, então alguém tinha que fornecer comida para eles. O estrangeiro, órfão e viúva, por motivos óbvios, também não tinham como produzir, e então eles dependiam
de donativos. E isso é um reforço do que a gente leu na Paraxá da semana passada, que isso é tzedakah. Aí que vem o bem-estar social. Porque a tzedakah é uma justiça social. É poder aqueles que não têm acesso terem esse acesso. Ou seja, essas classes, esses grupos de pessoas não produziam, não tinham como produzir, não tinham terra, não tinham propriedade, e eles então eles dependiam de que outras pessoas fornecessem a eles os alimentos. Então é uma, vamos dizer, democratização da produção. E termina o capítulo dizendo que o povo, seguindo os mandamentos de Deus, vai se reafirmar o pacto que vem sendo feito ao longo de toda a Torá entre Deus e o povo de Israel, ou seja, o povo cumpre o que Deus manda e Deus continua ajudando o povo. Basicamente é isso. Muito bem, nós vamos trocar de capítulo para o capítulo 27, que ele vai falar das bênçãos e das maldições. E tem uma cerimônia de posse, eu botei entre aspas aí, a posse da terra, depois que eles entrarem em Eretz Israel, como é que ia acontecer. Então, isso está descrito na Torá dessa forma, que a Torá deveria ser escrita em rochas. Essas rochas formariam um altar com a Torá escrita, né? E tem uma descrição que, assim como tinha sido feito lá atrás, na Torá, se eu não me engano, ainda no Gênesis, a descrição de que era para ser feito um altar de pedras, mas com pedras sem serem cortadas, com pedras como elas estavam na natureza. E esse altar deveria ser construído nesse monte Eval ou Ebal, e haveria um sacrifício para consagrar esse altar, e como toda boa festa judaica, terminaria numa refeição festiva. Ia ter um jantar, um almoço, uma refeição, uma cerimônia com muita comida, para o pessoal comemorar que estava chegando na nova terra, na terra prometida. Só que aí, nem tudo eram flores. Haveria uma série de maldições que são descritas nesses versículos 15 ao 26, que elas são recitadas pelos levitas, e as tribos estariam divididas entre esse monte Eval, ou Ebal, que seria o monte das bênçãos, e o monte Gerizim, que seria o monte das maldições. Então tem todo um midrash que fala que o monte Eval era verde e o monte Gerizim era deserto, não tinha vegetação nele, porque as maldições, o próprio monte absorvia essas maldições e não conseguia que nada vivesse nele. Então, as tribos eram divididas dessa forma. Por exemplo, as tribos que não atravessaram o Jordão ficariam no Monte Gerizim, Reuven, Gad e meia tribo de Menaché, e as outras seriam divididas aí. Eu não trouxe aqui porque eu achei que não era o caso. Bom, seguindo no capítulo 28, aí nós temos 14 versículos, os primeiros 14 versículos de bênçãos. Na realidade, bênção mesmo começa a partir do 3. O primeiro e o segundo é todo um introito de se você seguir os mandamentos que eu te dou e você se mantiver no caminho de Deus e tudo mais, você vai receber as seguintes maldições, as seguintes bênçãos. Aí vem do 3 até o 14. E aí, para vocês verem aqui a proporcionalidade das coisas, a gente tem bênção do versículo 1 ao 14. As maldições vão do 15 ao 69. E eu trouxe aqui como curiosidade que no ano que vem, no ano 3, né, porque a leitura da Torá é dividida em 3 anos, na quinta aliá do ano 3, no ano que vem, esses 55 versículos aí vão ser lidos todos eles numa única aliá. E
E aí tem todo um ritual, vamos falar assim, em relação a essa leitura, que aquele que lê a Torá nessa aliá, todas as outras pessoas que também forem ler sobem junto com ele a Bimá para dividir o peso dele estar lendo isso. E a pessoa que é chamada, normalmente é uma pessoa de força física, e existe um outro costume em algumas congregações de que ele não seja chamado pelo nome, de que ele seja chamado. Amanda disse que nesse dia não vai poder ir. Eu te aviso, tá bom, Amanda? Aí, essa pessoa é chamada, como a gente fala, Yamod, ou seja, se levante, se aproxime, Hahamishi, o quinto. O que se aproxime o quinto. E nada mais. Não fala o nome dele. Depois que acaba a leitura, aí ele recebe a bênção, aí o nome dele sim é citado. Mas no momento, para ser chamado, para enganar aí aqueles intermediários dessas maldições, dessas coisas malvadas, malévolas aí, que atingiriam essa pessoa, então o nome dele não é mencionado. E, ao final do capítulo, que ele fala que, cumprindo essas bênçãos, isso é como se fosse uma aliança adicional àquela aliança que foi feita lá no Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos e a Torá como um todo e tal. Muito bem. E aí, o discurso final de Moshe, está no capítulo 29, como eu disse, são os primeiros 8 versículos. Ele começa relembrando isso, falando assim, que vocês cumpram o mandamento para vocês merecerem essas bênçãos. E ele cita as tribos que eu acabei de citar, Ruben, Gad e Menashe, vão ficar lá do outro lado, porque eles optaram ficar, porque eles tinham muito gado, eles estavam confortáveis ali naquela região de Moab. Então, mas eles foram, mas Moisés falou, tudo bem, vocês não precisam entrar, mas se vocês vão mandar gente para tomar posse, para ajudar a guerrear, depois seu pessoal volta e fica aí. Então foi assim que foi tomada conta a terra foi tomada conta. Muito bem. E aí eu quero trazer aqui uns tópicos que eu achei interessante, como eu trouxe ali atrás, são 14 versículos de bênçãos. Aí eu trago como proporcionalidade entre bênçãos e maldições, interrogação. Nós temos 14 versículos de bênçãos e nós temos 12 no capítulo 27 e 55 no capítulo 28. Ao total são 67 versículos de maldições, que os sábios contam lá que tem algo como 98 maldições. Na semana passada nós tivemos 72, se eu não me engano, mitzvot. E aqui a gente tem 98 maldições. E aí é uma reflexão que eu quero que vocês pensem aqui, que eu quero ouvir vocês. Por que a gente deve seguir os mandamentos? Para receber as bênçãos ou por medo das maldições? Isso a gente pode trazer para os nossos dias. Por que a gente age de acordo com a lei? É para a gente fazer o certo ou para a gente não ir preso? Para a gente não pagar uma multa? Por exemplo, uma coisa muito simples aqui. Por que a gente usa de cinto de segurança? É para a gente se proteger e não morrer no caso de um acidente, ou para a gente não pagar multa se o guarda de trânsito pegar a gente sem o cinto? Pensem. E aí, essas maldições, ela tem uma estrutura apresentada que é muito semelhante ao que Jeremias escreveu em Irá, no livro das Lamentações, que a gente leu há algumas semanas atrás em Tisha B'Av. O Sforno, que é um rabino, comentarista da Torá, da Itália, que viveu na segunda metade do século XV até a primeira metade do século XVI, ele chamou essas maldições de uma profecia autorrealizável, que levou à destruição de Jerusalém. Porque em Jerusalém
no ano 586, quando o primeiro templo foi destruído, e Jeremias teria sido testemunha ocular e narra isso, tem diversas situações, diversas cenas que são descritas como maldições que aconteceram. Entre elas, canibalismo, entre elas, assassinato de familiares uns pelos outros, coisas assim muito, muito pesadas. Obviamente que eu não trouxe isso aqui para vocês, porque não, acho que foge um pouco do espírito a gente ficar descrevendo essas maldições aqui, e fala que seu campo vai ser destruído, sua mulher vai ser possuída por outro homem, suas filhas vão acontecer coisas ruins, toda uma série de coisas. E agora, para finalizar, eu queria trazer um pouquinho para vocês de Gemátria. Gemátria, o que, que é? Cada letra no alfabeto hebraico recebe um valor numérico em função da ordem. O Aleph é 1, o Beit é o 2, o Gimel é o 3, e assim por diante. E se a gente contar em hebraico, o texto dessas maldições tem 676 letras. A palavra Raot, que pode ser traduzido como acontecimentos malignos, coisas ruins, tem também como valor numérico 676. E, que é o Resh tem valor 200, o Ain tem 70, o Vav tem 6 e o Tav tem 400. Então, somando a 676. O tetagrama, que é o nome de Deus, que a gente escreve, Yud Rei Vav Rei, tem valor 26. 676 é igual a 26 vezes 26. Ou seja, o que a gente... Para cada maldição que a gente for ser assolado, Deus vai estar do nosso lado combatendo, vai estar do nosso lado nos defendendo, vai estar do nosso lado nos protegendo. Então, essa é a interpretação que os sábios da Gemátria trazem nesse momento. E era isso, pessoal. Agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acham se a gente segue os mandamentos para receber as bênçãos ou por medo das maldições, por medo das punições? Eu tenho Jacob já umas levantou a mão. questões. Pode falar. Bem-vindo, Tá. Jacob. Boa noite ao Rabino, nosso Moré, ilustre Moré, e a toda a comunidade de Chamar que está aqui, né? Pois é 676 é o nome do tetragrama do Criador, e 676 da palavra mal, 676 são o número de letras os em números, hebraico. sim, os É. números de cima. Aí do que é maligno, 676, aí do que é maldição 676. Aí tu falaste assim, eu fiquei intrigado. Se é 676, tudo aquilo que está vindo, o Criador, Deus está conosco para nos proteger. Mas como tu bem citaste em 586, antes da Era Comum, a invasão babilônica às nossas terras, o que que acontece? Jeremias, em Lamentações, Jeremias, ele mesmo, ele estava lá, experienciou e tudo mais, venceu toda essa tragédia, mas aonde que está o Deus, assim, quando as mães sacrificam, canibalizam os seus filhos e todas aquelas coisas? Aí eu não entendi. Se as maldições estão vindo, mas Deus está ali para proteger, mas eles foram totalmente afetados por todas aquelas... Eu fiquei, assim, meio confuso, Moré. Na realidade, Deus também ficou confuso muitas vezes na Torá. A primeira foi no dilúvio, que ele resolve destruir tudo porque não tinha dado certo. Como se fosse, na linguagem informática de hoje, um Ctrl-Alt-Del. Separou o que era bom e restartou, reiniciou tudo. E ele é isso, ou seja, essa questão de onde estava Deus, a gente tem N respostas onde Não, mas estava foi só Deus. uma pergunta, eu não estou Eu querendo, sei, eu quero entender eu sei, o estudo. eu também tô
tô trazendo aqui a minha reflexão. E, por exemplo, nesse momento da destruição, onde é que estava Deus? Na Shoah, nas Cruzadas, na Inquisição, entendeu? Todos esses acontecimentos, onde estava Deus? A gente tem que parar de pensar onde é que, onde é que ele estava. Então, assim, Aí uma outra questão, tu falaste assim, em relação das maldições das bênçãos, por que que nós cumprimos, ou por que que nós não fazemos, ou por que que nós guardamos, e sempre os porquês. Aí tu trouxeste o exemplo do cinto de segurança, aí quando tu estavas a falar, eu pensei, eu criança, tentando obedecer o papai e a mamãe, né? também. Porque eu tinha regras, só trazendo, acho que um exemplo em relação a isso. Aí eu disse, quando eu era criança, eu obedecia por medo, que seria a maldição, seria o castigo, não ir para a praia. A maldição para mim seria não ir para a praia, seria quebrar minhas pipas e jogar e recolher todas as minhas bolinhas de gude. Pronto. Então, essa era a minha maldição caso eu desobedecesse. Aí eu fiquei pensando, trazendo o estudo da agora. Então, eu disse assim, então, eu era criança, eu obedecia com medo por amor. Aí eu pergunto, talvez uma psicóloga, se tivesse aí um psicólogo, né? Aí perguntaria, a criança obedece por medo ou por amor, né? Tá entendendo? O meu aluno, ele vai fazer atividade ou ele vai estudar porque ele sabe que eu vou cobrar ou porque eu não vou deixar ele simplesmente colar alguma coisa. Como é que se dá esse processo? Aí eu me imagino dentro desse estudo, eu criança no sentido do conhecimento. Porque para eu não fazer as maldições, eu preciso ter todo o conhecimento do que aquilo os acontecimentos dessas maldições até que ponto vão atingir a mim, a minha família, o meu trabalho, a minha fazenda, se fosse naquela época, a minha empresa hoje, o meu trabalho, a minha vida, a minha saúde. E também eu penso assim, e as bênçãos, até que ponto? Então, eu fiquei, tô assim. Claro que, como a professora a Débora já falou assim, por medo, eu entendi, né? Então, eu fazia, não era que eu tinha medo, que eu não gostava do papai e da mamãe, entende? Eu estou me colocando como criança, é porque as peraltices de criança levavam a gente sempre para fazer alguma coisa que a gente não queria, nos escondido, mas ao mesmo tempo eu digo, eu não vou fazer porque isso vai acontecer comigo. Enfim, a história, ou se você obedece, você tem essas bênçãos, se você não obedece, você não tem essas bênçãos. Aí ficou a história do centro de segurança, com a minha vida, aliás, do ser humano, até que ponto ele obedece o papai e a mamãe ou as regras por amor ou por medo, alguma coisa assim. É algo. E se a maldição existe é porque ela está lá e eu tenho que fazer. Então, eu digo, fazemos por medo, porque não queremos que aquilo atinja a gente. A nossa família, a minha empresa, a minha fazenda, os meus gado, enfim. Essa seria uma provocação e uma questão e uma dúvida e uma pergunta. Não, e eu mantenho a reflexão, ou seja, a pergunta que eu fiz foi exatamente essa para estimular a reflexão de vocês. Porque aí cada um tem uma resposta. Por que que se ele faz as coisas porque ele quer fazer, porque ele quer fazer o certo, quer fazer o direito, ou porque ele tem medo da punição. Isso aí é individual. Não tem uma resposta para isso. Cada um tem a sua resposta. Isso é o meu modo de ver. Então, assim, realmente, eu diria o seguinte, que há momentos em que a gente faz porque está com medo da punição. E há momentos que a gente faz porque a gente quer fazer, porque está legal. Eu acho que existem as duas coisas, isso na minha opinião. Existe essa. A gente ora faz uma coisa e ora por um motivo e ora faz outra coisa por outro motivo. Essa é a minha opinião. Débora? Então, o JB levantou uma questão que eu acho muito bacana. A criança, depende da idade, mas a criança normalmente faz para tentar agradar. Ela, o que o ser humano,
quando criança mais quer é se sentir pertencente, se sentir amado. Mas o que eu queria levantar é outra coisa. Eu vou falar um pouquinho do meu sentimento, tá, Celso? Eu me incomodo muito com o estudo que a gente tem feito, e aí eu queria levantar essa questão. Eu fico muito incomodada, com vários grupos de estudo, e não é só aqui, que antropoformizam a figura de Deus, né? É como se a gente julgasse Deus como um homem. Então, Deus ficou raivoso, Deus se vingou, Deus fez o dilúvio, e eu não vejo as coisas dessa forma. Então, para mim é complicado, porque eu já trouxe isso aqui, que para mim Deus é a energia do amor, é a energia do que a gente tem de melhor, juntando tudo que existe no planeta Terra e fora do planeta também, astros e tudo. Eu vejo Deus como uma energia, eu não vejo Deus como uma figura de um homem. Isso é antropoformizar Deus. Então, eu não acho que ele se vinga, né? E a Torá foi escrita por essa energia que foi ditada para Moisés. Mas eu acho que tudo é o significado que se dá. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, né? Mas é assim que eu sinto, entende? Eu não acho que, por exemplo, a interpretação que eu dou para as maldições é que assim, se a gente pensar no homem de 5.000 anos atrás, ele não tinha um raciocínio, um autoconhecimento, uma sabedoria interna do homem de hoje. Então, tinha que ter castigos, e Moshe entendeu dessa forma e escreveu dessa forma. Entende? Eu acho que tudo é a forma como Moshe interpretou, e os nossos sábios foram levando, e os rituais foram sendo formados e tal. Desculpa, gente, eu posso estar falando muita besteira. Estou até com medo das criações Ah, aqui. não. Não, besteira nenhuma. Nenhuma Mas eu besteira. não Agora acho. você, O agora meu essa questão, Deus, a o meu. questão, mas sabe o seguinte, na Torá, no Tanar, você tem situações que o Deus é tratado realmente como tendo uma figura. Por exemplo, o Uhum, próprio Moshe, quando pede que Deus se revele a ele, Deus aparece de costas para ele. Então, uhum. nem que, ainda que ele tenha se personificado num homem naquele momento para aparecer para Moshe, ele aparece. Tem inúmeros salmos que falam sobre a mão direita de Deus. Ou seja, se ele tem a mão direita, ele tem uma mão direita. Você não é só. Mas eu concordo com você que Deus não é um homem, Não é, e não, não não dá tem para essa forma comparar de homem. essa coisa de vingança, essa coisa de maldição, de bendição, são questões antropológicas do homem, né? Então, e de um homem de 5.000 anos atrás, que não dá para se comparar com a gente de hoje. A gente evoluiu. Tá certo que a gente evoluiu pouco. A gente Pô, ainda mata, a gente ainda briga em nome dele, né? O é que eu verdade. não acho que ele está nem um pouco, essa energia não está nem um pouco satisfeita em saber que a gente se mata em nome dele, não é isso que ele quer. E eu acho que assim, eu não vejo como vingança, eu vejo como um aprendizado, eu vejo como desafios, né? Como o Tikkun Olam, eu adoro a história do Tikkun Olam, que é um plano de salvação do planeta, um plano de salvação da gente como espécie, né? Para a gente se melhorar. Então, quando você pergunta, né? Eu até anotei, por que a gente age, por que que a gente age de acordo com as leis, né? Eu acho que a gente age para se aprimorar, para se melhorar, para saber conviver em sociedade, para a gente tornar um bem-estar comum próprio para todos. Mas não são todos, né? Acho que a Não são gente ainda todos. está, não é todo mundo. Esse é uma idealização, né? Isso é o Não que é o você. fato em si, Concordo com você, isso é o que deveria ser. mas Mas não se é. fosse assim, a gente não tinha as cadeias cheias como estão, e por aí vai. Exatamente. Então, Mas eu só queria completar e finalizar minha fala dizendo que a humanidade hoje está infinitamente melhor do que já foi, porque senão a gente não estaria vivos. Está certo que a gente está destruindo o planeta, está certo que a gente tem muito a aprender, e se o planeta for destruído, ele se refaz, a gente que vai demorar milhões e milhões de anos para voltar a existir, né? Mas
Enfim, é isso. Obrigado, Débora. Obrigada eu. Silvia? Oi. Boa noite, tudo bom com vocês? Eu escutando todos falarem, o Celso, eu fiz uma analogia assim. Se você está doente, você procura um médico, e o médico vai te prescrever uma série de medicações para sua cura. Então, assim, se a gente não segue um rigor, uma prescrição, como é que nós vamos ter nossa cura? Né? Então, eu vejo que essas maldições ou bênçãos só depende da gente, né? E das crianças, como o Bill falou, né, o Jacobson falou, castigos ou benefícios para uma criança, para ensinar uma criança a ter limites. Então, a nossa Torá, a nossa Bíblia, para mim, ela é uma prescrição médica, ética, para a gente se comportar cada vez melhor. Como a Débora falou, tá aos pouquinhos, né? É passo a passo, a gente não evoluiu totalmente, senão não faria sentido, né? Então, essa analogia que eu fiz, né, entre maldição, não é uma coisa ruim, uma vingança, nada disso. É para o ser humano daquela época se autolimitar nas suas ações e pensamentos. Eu acho que nesse sentido. Por isso que tem mais maldições, o negativo, porque é o não, não faça isso, não mate, não, entendeu? Não exagere, do que as bênçãos, né? E isso faz tudo a gente sair da zona de conforto. Então, em vez de ficar sempre no mesmo patamar, do não, a gente põe, então, não, eu quero o sim, eu quero vencer, e eu quero ter o sim, eu quero ter uma bênção, né? Era isso que eu fiz, Perfeito. uma analogia assim com a medicina, Perfeito. né? Com o médico. E você está falando, inclusive, o Rabino Plaut fala isso num dos comentários dele no Rumash, ele fala que realmente sempre as coisas para não serem feitas são mais numerosas do que as coisas para serem feitas. Serem feitas, sim, para um aprendizado, sem dúvida. Verdade. Sem dúvida. Mais alguém? Mais alguma participação? Só um comentário. Mas o aprendizado não está acontecendo, essa que é a verdade, né? A gente já É, passou milhares de anos e, enfim, toda essa lista enorme de maldições ainda não. O ser humano, na sua maioria, eu diria, ou grande parte, vai sei lá, não sei se é a maioria, não incorporou. E basta ver o que a gente está vendo hoje em dia em várias partes do mundo e aqui do nosso lado, né? Todos os dias, né? Basta ligar a TV, você fica assustado com as coisas que acontecem que não fazem o menor sentido, é totalmente irracional aparentemente, né? Então é um pouco assustador isso. Quanto à figura de Deus, né, que a Débora trouxe, eu acho que isso aí é uma coisa muito pessoal, Débora. Eu super concordo, assim, respeito a sua opinião. Acho que tem gente que vai pensar exatamente o contrário. Rambam, há muitos anos já tinha falado que é isso, que Deus não tem nenhuma corporalidade, sei lá se é assim que fala, mas enfim, para a gente não tratar Deus como um ser humano, né, óbvio. Mas, enfim, a questão de se existe vingança ou não existe vingança, tá? Aí cada um vai interpretar de um jeito, né? E se é o Deus, se é uma força, se é o próprio ser humano, né? Eu enxergo a Torá como obra de um grupo de seres humanos, né? Que estão tentando realmente de alguma maneira influenciados por Deus, inspirados por Deus, tal, estão tentando trazer o melhor do que eles conseguem naquele momento histórico, naquele contexto, tal. Então acho que a gente eu enxergo que a gente não deve levar ao pé da letra o que está escrito na Torá, né? No sentido de que assim, é exatamente isso que vai acontecer, mas tentar extrair lições, né, de coisas que estão na Torá, né? Eu falei isso semana passada, não sei se foi aqui ou na sinagoga, mas não faz diferença, né? Mas vou voltar a esse ponto, não está nessa paraxá, está na paraxá anterior, né? Que tem que ser, quando fala de como a gente deve tratar aquela mulher cativa, né? Que fala que se a gente pegar, enfim,
for capturar, não é pegar, né? Capturar uma mulher num determinada na guerra, né? Esse é o assunto, né? Como a gente deve tratar ela. Então, ok, supomos que nenhum de nós vai participar de guerra, nem vai capturar nenhuma mulher, tal, mas daí a gente vai aprender, né, de como deve ser tratada um ser humano, não vou nem colocar a mulher, um ser humano, né, não pode ser tratado de uma maneira animal, enfim, por mais que o contexto onde ele foi capturado, né? Isso não faz sentido, né? Então, naquela época, essa história de capturar, enfim, dentro de uma guerra, até hoje deve fazer sentido, né? Não sei como estão sendo tratados os prisioneiros, os nossos, a gente sabe, né? Então, acho que daí a gente tira uma lição, mas não só no momento da guerra, mas para o nosso dia a dia, né? De como as pessoas devem ser tratadas, não podem ser tratadas desse jeito, né? Então, mas infelizmente continuam sendo, né? Então, fecha o parênteses aí. Se ninguém tiver nenhuma uma outra resposta para o Celso sobre esse ponto, né, de por que a gente obedece, eu não saberia dizer, Celso. Eu tenho medo de tomar multa. Eu tava pensando, na hora que você falou, eu fiquei pensando, né, por que eu ando a 50 por hora quando eu tenho vontade de andar mais do que 50 por hora? Toda hora eu tenho que ficar me policiando, puxa, eu não posso. E eu tomei uma multa esse ano, né, vou ser sincero. Bem pouquinho acima, mas enfim, tomei a multa. Mas eu acho que tem a questão do que o JB trouxe, não sei se foi o JB ou o Celso mesmo, do cinto de segurança. Então, tem muitas coisas que a gente faz, teoricamente, para se proteger, né? Então, a gente não é só pelo medo da punição, mas a gente sabe que, enfim, não pode beber e dirigir, é óbvio, né? Enfim, nem todo mundo pensa assim. Mas mudando um pouquinho de assunto, eu queria voltar lá para o comecinho da Paraxá, só um detalhezinho sobre o começo da Paraxá, que eu acho bonito ou interessante para a gente pensar, que fala sobre os bikurim, né? A Paraxá começa falando, quando você chegar em Israel, você vai trazer os primeiros frutos da sua colheita pro Cohen, pro sacerdote, vai recitar aquele trecho, né? O meu pai arameu, que está na Gadá, etc, etc. E aí tem toda uma discussão, né? Por que a gente tem que fazer isso, né? E parece óbvio, e voltando ao assunto do agricultor e do pastor, que a gente falou também semana passada, né? Parece óbvio que o agricultor está lá para agradecer pela bênção que ele recebeu de ter os frutos, tal, e vai agradecer a Deus, né? Mas se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, a gente vai ver que isso só deve acontecer para quem está plantando em Israel, né? O texto é claro, né? Você faz isso em Israel. Então, se eu não estou, eu estou aqui no Brasil, eu sou um agricultor, eu teoricamente não precisaria fazer isso, né? Mais um detalhe é que a gente só precisa fazer isso com aqueles 7 frutos que são os frutos lá de Israel, as tâmaras, as romãs, as uvas, as olivas, etc, etc, né? São 7 que são citados na Torá. Então ainda tem esse outro pormenor aí, né? Então, se eu estou plantando qualquer outra coisa, estou plantando tomate, teoricamente, mesmo estando em Israel, eu não precisaria agradecer os tomates que eu colhi, né? E aí, alguns comentaristas que eu andei lendo falam que, na verdade, a gente não está agradecendo pelas plantas, ou pelos frutos, não plantas, mas sim estamos agradecendo por Deus nos ter trazido a terra que ele tinha prometido por os nossos antepassados, etc, etc, né? E tanto que a bênção termina dessa maneira. A citação fala sobre que Deus nos tirou do Egito, etc, né? E nos deu, né? Logo no começo da Paraxá tem isso, né? E associado a isso, só para reforçar, na verdade, se a gente voltar um pouquinho para trás, algumas Paraxiot atrás, a gente leu que a gente deve agradecer a Deus depois que a gente come e está saciado, né? Alguma coisa assim, né? Que é o Birkat Hamazon, né? A bênção depois das refeições, né? Que é bem interessante. E abrindo agora só um parênteses muito rápido, né? Não está escrito em nenhum lugar da Torá que a gente deve agradecer, a gente deve fazer a bênção antes de comer. Não tem isso na Torá. Faz uma bênção antes de comer uma maçã. Não tem na Torá, não tem. Pode procurar à vontade, não vai achar. Mas a bênção depois, sim, está na Torá, depois da refeição, né? Tem toda uma explicação para isso, eu não vou falar agora. Mas é só como curiosidade. Agora, de novo, a bênção do agradecimento, quando cita esse versículo, né, que a gente deve agradecer, de novo ele fala, devemos agradecer a Deus pela terra
de Israel, né, pela terra que Deus prometeu aos nossos antepassados e nos deu, né? Então está citado no mesmo versículo: você vai se saciar e vai agradecer a Deus pela terra, não pela comida, mas quando você estiver saciado. Então assim, tem uma coisa que está aí por trás, e eu estou trazendo isso só como curiosidade e, enfim, nesse momento difícil que a gente está vivendo em Israel, né, para a gente lembrar, do ponto de vista nosso, judeus, né, a importância e a centralidade da terra de Israel. Né? Por mais que possamos discutir, somos sionistas, não somos sionistas, quero morar em Israel, não quero morar em Israel, enfim, vou fazer aliá, como alguns que estão aqui estão pensando muito em breve fazer aliá, estão se preparando para fazer aliá, mas enfim, a centralidade de Israel está na Torá, não dá para discutir isso. Tá? Era isso. Outras dúvidas? Angústias? Eu queria aproveitar, estou vendo o Gilberto aqui, a gente falou de você no último Shabat, Gilberto, então agora eu falar de você agora em público, né? A gente anunciou que o Gilberto se tornou sócio do Neshama, né? E a gente estava muito contente e agora agradecemos com a sua presença. A gente agradeceu no sábado, mas você não estava. Agradecemos agora na sua presença. Obrigado, Gilberto, por acreditar nesse projeto, né? Eu sempre falo, a questão não é financeira. A questão é de pertencimento, de acreditar nessa construção que esse grupo de pessoas está fazendo. Ninguém está fazendo isso sozinha, né? A gente está fazendo isso num grupo. E eu vou aproveitar, já que me deram a palavra e ninguém falou nada, eu vou aproveitar para lembrar, eu coloquei isso no grupo hoje também, né, no grupo de frequentadores, que ontem a gente teve uma reunião da comissão organizadora das grandes festas do Neshama, e para minha grata surpresa, a gente tinha 10 pessoas participando da comissão, assim, então um grupo de pessoas que se dispuseram a passar 2 horas e pouco, 2 horas e meia ontem à tarde, né? Sem almoçar, a maioria de nós nem almoçou muito tarde, né? Falando sobre grandes festas. E foi muito legal, porque a gente fez o serviço inteiro de Rosh Hashanah, noite e dia. Passamos reza por reza, página por página, né? E fomos comentando e falando, eu faço essa, aquele faz essa, aqui toca violão, aqui não toca violão. Enfim, foi muito bonito ver de novo, essa construção coletiva de uma coisa que todo mundo acredita, né? Senão não estaríamos lá, e nem enfim, como esse grupo de sócios e frequentadores, né? Então, obrigado, Gilberto. Estou falando de você, mas vale para todos, é óbvio, né? Davi Obrigado. e os demais. Posso falar? Ah, desculpa. É, Não, deixa o Gilberto. Depois Gilberto, pode falar, Gilberto. sou eu quem agradeço muito a acolhida e me chamar está de parabéns pelo trabalho maravilhoso que desenvolve no estudo de Torá e outros estudos mais. Espero em breve estar aí presencialmente. Nossa, Então, um Boa. abraço a todos. Muito tomara, obrigado mesmo. tirou da minha boca, tá? Eu ia terminar falando isso. Espero que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente. Vai ser Não tenha muito dúvida legal. disso. Vai ser muito Grande legal. abraço a todos. Obrigado, Gilberto. Fala, Marli. Então, vou dar a gotinha de Zohar, né? Eu insisto, se eu estiver sendo chata, vocês me falam, né? Porque para mim não consigo só estudar a Torá sem estudar o Zohar, porque eu preciso ir atrás dos porquês. Isso é uma questão minha, pessoal, né? Na verdade, o que a gente aprende com essas maldições, que foi, acho que, o assunto mais falado hoje, é que nada mais é do que uma oportunidade que nós temos para trabalhar as nossas imperfeições. E as nossas imperfeições, elas são muito maiores que os nossos méritos e bênçãos, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Você falou das congregações, dos costumes, Celso. Então, no Kabbalah Center, todo mundo quer ser chamado nessa aliá. É uma disputa, entende? Por quê? E fala-se em voz alta,
Porque acredita-se que a gente tem uma oportunidade, é como se fosse um antídoto de toda essa, tudo que vem no texto, né? Na energia do texto. E também tem uma questão interessante que é a palavra. Aí eu vou pedir a ajuda do professor do Muré de hebraico, slahá, algo assim, não sei como se pronuncia, que vem de slihot, que é o que a gente está fazendo nessa época, a soma é 98, né? E são 98 maldições. Então, é, tem muita coisa, né, por aí que não está na leitura assim, tem muitas coisas ocultas, né? Então fala-se nessa paraxá, num trecho do Zohar, que é como se fosse um diamante, né? Que a gente se assusta, mas a gente não é possível que seja ruim. Pode ser feito um trabalho em cima desse texto, né? E dessa energia. Era isso. Obrigado. Bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter trazido esse entendimento, porque de minha parte, eu sempre, quando eu leio aquilo ali, eu fico Assustado. Se assusta. Inclusive, uma coisa que eu não falei, que você lembrou, além de tudo aquilo, de não falar o nome da pessoa, botar todos os leitores juntos, se alguém forte e tal, se tem uma sinagoga onde tem microfone, se desliga o microfone para ler Eu sei. baixinho, porque o texto é muito pesado. O texto Mas só uma análise textual é muito pesado. Mas é verdade tudo que o Celso falou, mas tem um detalhezinho. O leitor, a pessoa que estiver lendo, né? Ele tem que ler de uma forma que dê para entender. Ele não pode falar blá, 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 e ninguém entendeu nada. Isso não pode. Pode falar baixinho, mas tem que dar para entender o que ele está falando. O texto da Torá não pode ser, enfim, Pode ser engolido. não pode ser engolido. Isso não existe também. Mas é verdade, Celso, a gente pode falar baixinho. Isso sim, deve falar En- baixinho. Deixa eu Nessa fazer hora. uma pergunta. Então, quando a gente está fazendo a reza, durante a semana, e a reza é baixinha, é porque é maldição? Não é coisa Aquele, boa? naquele Quan- trechinho do Shema, sim, né? Se é disso que você está falando. Aqui tem um trechinho do Shema que a gente lê Isso. um pouquinho mais baixa, não, mas é por isso. É exatamente porque fala de o que vai acontecer de ruim se você não seguir, enfim. Tá, Ou- só do Shema ou as outras também? Porque tem outras brachot que também se lê baixinho, né? Qual outra? Não estou lembrando Esqueça. Tá também. bom. Mas em rezas que eu vou no Shacharit de manhã, é só do Shema que tem? Que Assim, é essa é baixo. a que mais me chama a atenção. Talvez tenha Também que vai outra. me chamar a atenção. O que a gente Tá. faz Pode ser que alguém baixinho também. lê em voz alta, lê em voz baixa, andando mais depressa e terminar mais Isso cedo. pode ser também. Ou tem depois que a gente fala o Shema, a frase do Shema, a gente fala o Baruch Shem Kevod, que a gente também fala voz um pouquinho mais baixinha. Antes do Vaiomer Adonai, Vaiomer Lemoshe, essa parte que Vayomer a gente Adonai lê em Moshe. voz alta, tem uma Sim. parte que é baixinha, que o Vai rabino falar lê rápido. rápido, né? Que fala que se a gente não cumprir os mandamentos, a gente vai levantar a ira de Deus, vai ver Não vai caráter ter de Satanás. chuva, enfim, é isso. É essa Tá. partezinha do Shema. É disso que nós estamos falando. Ok, obrigada. Moré Aguinaldo, bem-vindo. Boa noite a todos. Só uma metáfora que eu quero fazer. Eu sou militar da Força Aérea e sou instrutor de várias disciplinas para o curso de formação de soldados, cabos, sargentos e oficiais. E assim, uma metáfora ser militar é cumprir uma missão constitucional. E um exemplo, uma das disciplinas que eu leciono é etiqueta. Imagine vocês, 500 soldados fardados, cabeça raspada, faca na boca, vontade de guerra, e chega o professor Félix, meu nome de guerra é Félix. Vamos falar sobre etiqueta. A mesa, temos que nos portar. É uma decepção.
As pessoas falam, cadê o tiro? Cadê o fuzil? Eu vim aqui para aprender etiqueta, esse cara é estranho. Então, assim, a questão é, a missão vai ser realizada numa pedagogia de cumprimento de missão. Então, você não tem que só aprender a dar o tiro, você tem que aprender a se comportar à mesa, você tem que aprender a ter as unhas limpas, tem que aprender a prestar continência, a respeitar. Eu dou aula de direitos humanos, eu dou aula de Constituição. Então, as matérias que cabem a mim, eu percebo a decepção no rosto das pessoas que estão ali com sangue nos olhos. É freio. A legislação, a Constituição, é Estado Democrático de Direito. Vocês não estão aqui para serem terroristas. Então, assim, aí chega a hora da disciplina que vai lecionar o tiro, tem que obedecer todos os detalhes, porque senão alguém pega a arma tô com uma dúvida, e aponta a arma para o colega que está do lado, a 2 palmos. Se virar a arma para o lado, paga 100 flexões, vai preso. É uma pedagogia do medo, da ira, da vingança. Por quê? Porque você está sendo treinado para cumprir uma missão e faz um voto de morrer por aquilo. Então, assim, detalhes. Muita gente não se acostuma a ser militar porque não está pronto para a obediência. Para comandar, tem que aprender a obediência. A obediência são os mínimos. 4 da manhã, o coronel quer fazer a reunião. Atenção, a reunião vai ser 4 da manhã. Você não pode dizer, mas 4 da manhã, não. Sim, senhor. Vamos dormir essa madrugada de 3 até 5. E é 5 e 1, todo mundo fardado, barba feita. Ninguém vai dizer para o coronel, mas vou dormir 3 e meus direitos. Você está cumprindo uma missão, vai aprender. Então, assim, essa é a metáfora que eu quero dizer. A Torá parece que está nos tentando preparar para alguma missão, sei lá, e vai colocar essa pedagogia do freio, da vingança, da recompensa. Nós temos também um bom sistema de saúde nas Forças Armadas, temos uma boa culinária, temos 4 refeições, tem nutricionista, tem as bênçãos e tem os sustos, né? Eu penso que é mais ou menos essa pedagogia da Torá. Vou preparar-vos para uma missão. Então, para isso, vou ter que colocar freios. Para isso, em alguns momentos, parecem assustadores. Você lê textos assim, você fica. Claro que é um homem primitivo, numa época com vocabulário pobre, nós temos vocabulário pequeno para tentar reproduzir o sagrado, nós temos limitações mil. Mas é isso. Ao final da formatura, o pessoal fardado agradece ao professor de etiqueta e agradece ao professor de tiro. E aí se forma o homem, aquele militar que, se descumprir qualquer coisa, é expulsão, é cadeia. E é muito penoso ver um menino de 18, 19 anos, às vezes sem dormir direito durante aquela fase. Eu passei por isso, 2 anos internado em Guaratinguetá. E eu, no dia de Yom Kippur, eu desmaiei na educação física, porque eu estava fraco. E o major me chamou. Por que você desmaiou? Porque eu não me alimentei. Cadeia. Não interessa, tinha que se alimentar. Você está cumprindo uma missão. Só que eu não falei detalhes por quê que eu falei. Eu tive dificuldade. Eu dei um jeito, não mentindo, mas eu não tive que entrar em questão religiosa, porque isso aí é muito pessoal. Mas eu, em tese, tinha que estar pronto para cumprir aquele. Então, assim, não fui preso literalmente, mas mandaram eu fazer uma coisa lá. Pintei uma parede lá, um apartamento. Para compensar a cadeia, eu tive que pintar 2 andares. Então, assim, é um negócio meio. Eu penso que a Torá, nessa metáfora de cumprimento de missão, impõe essas regras, recompensas, mas é claro que é todo um grande ensino, uma grande escola, que a depender do tema, somos repetentes todos os anos e temos que aprender novamente. E não aprendemos, essa que é a verdade. Não aprendemos. Obrigado. Obrigado a você, Aguinaldo. Amanda? Eu ia falar que, puxando agora para o meu lado, para neurociência, para pesquisa, isso tudo que o Moré Agnaldo falou é reforçado. E a gente vê isso quando a gente estuda como que um ratinho, por exemplo, quando a gente usa o modelo animal para estudar como que um rato aprende um comportamento se a gente oferecer uma recompensa ou se a gente oferecer uma punição.
Então, por exemplo, a gente quer que o ratinho resolva um desafio. E se ele resolver, ele vai receber açúcar. E rato pira no açúcar. Ou ele recebe uma punição. Se ele for numa região da gaiola, ele recebe um choque. E o que que a neurociência mostra pra gente? Ele aprende muito mais rápido com a punição do que com a recompensa. Muito. Você dá choque no rato porque ele foi uma determinada área da gaiola, ele não vai pisar naquela área da gaiola. É um, dois choques, lição aprendida. Enquanto que se você ensinar para ele que ele for naquela mesma área, lá vai ter açúcar, ele vai ficar batendo cabeça um tempão até ele relacionar é, o açúcar com aquela área. Só que qual que é a questão? O que que a gente... Isso quer dizer que a melhor forma pedagógica é a punição? Não. Por quê? Junto com o aprendizado da punição, vem também os traumas, né? Vem a instalação também de comportamentos que são prejudiciais para o animal. Ele desenvolve estereotipias que a gente sabe que representam o animal num estado de desconforto, num estado prejudicial para ele. E só que eu acho que em termos de complexidade, a gente talvez possa fazer uma analogia cientista com os ratinhos e Deus com a gente. Então, acho que em termos de complexidade, talvez para Deus nós somos ratinhos, assim. E então talvez ele precise usar das maldições, usar dessa pedagogia punitiva, porque é o vocabulário que a gente entende. Talvez a nossa compreensão ainda não esteja desenvolvida o suficiente. Assim como o ratinho ainda não tem o pré-frontal tão desenvolvido quanto nós temos, acho que Deus também percebeu que a gente ainda não está preparado para conter os nossos impulsos muito bem. E aí a gente precisa tomar uns choques na nossa Ô, jaula. Amanda, ainda não saímos da caixa de Skinner? Não saímos da caixa de Skinner. Não saímos. Como a Débora falou, estamos muito bem na caixa de Skinner. Somos o cachorro de Pavlov. Se a gente ouvir um sino, a É, gente começa a babar. É behaviorismo ainda. realmente foi essas ideias que veio sobre o comportamento, a teoria de Skinner, essas coisas que veio na minha cabeça a hora que eu estava pensando. Mas, e aí, Moré, estamos dentro da caixa ou já saímos da caixa? Ô, Débora, vamos sair da caixa? Rabino, quando que vamos sair dessa caixa? Não, não opino naquilo que não é minha área, então. Eu acho que Pavlov e Skinner iam levantar da tumba e iam te dar 1000 beijos, Amanda. É isso, é a linguagem que a gente acho que é por aí, mas eu acho que a gente saiu da caixa, sim. Acho que a gente está em processo de evolução e acho que a gente está aprendendo. Gostei muito do que a Marli trouxe, que são as nossas imperfeições que a gente tendo consciência delas vai fazendo com que a gente se aprimore, se aperfeiçoe e melhore. Acho que é um processo. Para o mundo espiritual, a dimensão do tempo é diferente da nossa, né, Davi? Acho que é outra dimensão de tempo. Eu sinto assim, não tenho, não é minha parte intelectual que fala, mas é minha parte mais emocional e espiritual que está dizendo que eu acho que o tempo é uma outra dimensão, né, que a gente ainda não conhece, né? E o cérebro da gente, Amanda, eu também sou neurocientista, acho que o cérebro da gente, ele não tem a capacidade de entender ainda questões muito evolutivas espiritualmente, né? Faz muito pouco tempo que o Nicoleles, lá do Rio Grande do Norte, falou do ponto de Deus, né? Que eu acredito piamente que a partir de estudos de ressonância magnética, pessoal. Não, não é nem ressonância, é um exame chamado PET scan. Quando você está em prece, em oração, em meditação, tem ativação dessa área, né? Existe uma comprovação científica, neurocientífica, de que quando você está em prece, em oração, em processos meditativos, você tem estimulação neural numa determinada região. Sim, a gente em prece, em meditação,
profunda, concentrada, a gente entra em estados de consciência diferentes do simples sono e Exatamente. vigília, né? Isso. Vigília acordado, sono dormindo. Tem Que estados intermediários. E eu acho que, com certeza você concorda comigo, né, Amanda, que a gente está num processo que o ser humano vai deixar de existir. Quer dizer, não sei, o ser humano vai ser diferente do que ele é hoje, né? Não sei se a gente vai poder chamar de ser humano daqui a 5 milhões de anos, né? Tá tudo em movimento, a vida é movimento, o ser vivo é movimento, e a gente tá se modificando. Eu Com acredito certeza. muito em Deus, né? Não, Eu eu acredito muito na concordo também. energia do divino, né? E Eu isso não concordo. entra em minuto nenhum entra em conflito com a ciência, na minha visão. Não, eu concordo plenamente. Não, não há. Foi um tema do trabalho que eu fiz no nosso curso de Introdução ao Judaísmo. Eu não acredito em debate ciências versus religião. Isso, Eu acredito isso, em debate ciência e religião, porque eu acho que são exatamente. assuntos Muito bem, complementares. muito bem. É, Eu sofri um preconceito em 2000 Não, não, minto. Em 1998, 99, eu tive um orientador na USP que era extremamente antissemita, mas eu não me dava conta que aquilo era antissemitismo na época, e que ele me mandou um trabalho científico provando, e ele queria que eu apresentasse esse trabalho, né, um trabalho que foi feito por pesquisadores, não lembro mais, dizendo da incongruência entre a ciência e a religião. Ele queria provar que eu não podia, porque eu tinha, na época, pedido para faltar no Yom Kippur. E aí ele ficou sabendo e achou um absurdo. Isso hoje eu entendo como antissemitismo. Na época eu tinha 30 e poucos anos e era imatura e não sabia. não, ele está Ele queria. completamente desatualizado, porque hoje o que a gente tem, na verdade, são evidências científicas de que pessoas. Existe até modificações, alterações morfológicas na amígdala, Sim, que é sim, sim. né, a região do Sistema cérebro límbico, relaciona né? exatamente, onde pessoas que têm uma, vamos chamar de espiritualidade diferenciada, podem ter alterações morfológicas e, consequentemente, Exatamente. fisiológicas nos órgãos Uhum, relacionados a essas experiências, as experiências espirituais, né? uhum, Então, a gente, na verdade, eu sou cientista, na verdade, eu sou engenheira, mas trabalho com ciência, né? uhum, É, eu acho que, e uma das coisas que me move nesse debate de ciência e religião, é que uma uhum. complementa a resposta da outra. Com Uma certeza. oferece uma pergunta, a outra oferece uma resposta, ou uma oferece uma resposta, Exatamente. ela faz a pergunta. Então, Uhum. assim, é, e maravilhar sobre a criação, seja pela Ah, eu religião, quero seja pela falar ciência. com você depois. Vem, vamos. Vamos se Excelente. falar. Vamos nos falar, Vamos vamos falar. voltar, vamos voltar. Eu só queria falar assim, uma vez eu fui ver um workshop em São Francisco, onde tinha um neurocientista e um psicólogo budista, e eles fazendo a interação com a neurociência e a psicologia. Sim, é Muito maravilhoso. interessante. Mas eu quero contar uma novidade muito legal para vocês, que eu já contei no sábado, mas agora foi confirmado que vamos receber mês que vem os primeiros livros da PJ Library. Vamos receber pôster, vamos receber coisas. Crianças a partir de 1 ano, Ana Cláudia, podem se inscrever já e a partir de 2 anos você pode receber em casa também, não só na sinagoga, como em casa também, mas a partir de 1 ano já pode estar inscrito na PJ Library e quando o filhote fizer 2 anos, ele já recebe em casa vários livros Com um detalhe, né, Carol? Grátis. Recebe meses. gratuitamente. Além do que eu estava falando com minha nora hoje, eu falei, você conhece? Ela falou, nossa, eu tenho uma pilha de livros que eu estou para doar. Eu falei assim, recebemos de braços abertos todos os livros da área judaica. Que ela recebia todos os livros da PJ Library e as crianças já leram e já releram. Então, nós vamos também ganhar um monte de livros.
para as crianças que vierem visitar a gente poderem ter uma biblioteca na nossa sinagoga. Yes! Isso é o primeiro passo para as nossas crianças. Temos mais. Que bom, Carol. Super obrigado por cuidar desse assunto. Essa faz parte dessa construção coletiva aí, né? Que bom. Que bom que deu certo. Precisamos de agora achar uma sala para as crianças na nossa sede aí. Quando a gente for procurar uma sede definitiva, tem que ter a sala das crianças, claro, né? Óbvio. Aproveitando esse intervalinho, quer dizer, na verdade já estamos terminando, né? Mas só lembrar que hoje é quarta, nesse sábado a gente tem Shabbat às 9h30 na sinagoga, lá na Rua Bahia, todos convidados, ou no Zoom, para quem não puder ir até lá. E estamos cada vez mais próximos de Rosh Hashanah e Yom Kippur, então não se esqueçam de fazer o registro, né, naquele link que foi mandado hoje de manhã. Quem não viu, procura no grupo, tem um texto grande, mas explicando, enfim, todo o nosso sentimento em relação a grandes festas, mas no fim tem o link lá, então basta clicar, nem precisa ler o texto, só clica no link e preenche ali as informações, são 3, 4 informações, a gente está se organizando, como eu falei ontem, a gente teve essa reunião para ver mais a parte litúrgica, mas já tem um subgrupo que está vendo a parte alimentar, né, do Kiddush, cadeiras, enfim, toda a parte logística também. Então a gente precisa saber quantas pessoas vão estar lá na sinagoga, tá bom? Claro, queremos saber também quem vai estar online. Enfim, os detalhes vão seguir depois, mas é muito simples, basta clicar ali e fazer parte desse grande desafio que é fazer grandes festas pela primeira vez, né, na nossa comunidade. E quem quiser ajudar também está em tempo de ajudar. Muito, ainda temos Yom Kippur inteiro para preparar e temos muitas outras coisas para preparar, mas enfim, tem muitas maneiras de ajudar, acho que essa é a mensagem, né? Começando por estar lá, né? Ou estar lá, ou estar no Zoom, mas enfim, participar, né? E depois tem várias outras coisas que dá para ser feito. Ok? Isso aí, pessoal. Digamos que Boa o Dror noite. já está de pé, já está andando, o Dror aí, é isso, Ana? Gente, Ele está apoiado em alguma coisa. Eu estou vendo ele de pé aí, cara. Ele é muito pequeno para estar de pé sozinho. Ele está apoiado aqui na cadeirinha dele. Ele Que fica de delícia. pé uns segundos, mas ainda não consegue andar. Imagina, tá muito divertido, né? Tá se divertindo. Muito legal, agora virou pra gente. Então tá bom, Celso, Porque ele obrigado. faz um obrigada, ano. gente. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Quando, Rafaela? Boa noite a todos. Tá certo, Carol. Obrigada. Obrigado, Celso. boa noite. Apoia. Tchau. Abraço. Tchau, Boa noite, Tchau, boa obrigado, noite. gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.